O xenomorfo não é o que parece. Ele pode ser ou se tornar uma rainha xenomorfo. Há indícios para isso acontecer. Além disso, você entendeu o diálogo entre Wendy e Silva? Por que Kirsch não contou ao Boy Cavalier sobre o que está acontecendo na Terra do Nunca? Vem comigo entender o 6º episódio de Alien Earth. Fala, Geeks! O xenomorfo é uma rainha? Você já parou para pensar se o xenomorfo pode ser algo muito maior do que aparenta? Pois é, muitos acreditam que não é apenas um xenomorfo comum, mas sim um xenomorfo rainha. E acredite, essa teoria tem indícios bem interessantes. Primeiro detalhe, quando o xenomorfo era um embrião, ele foi o único que fez barulho. Nenhum dos outros ovos, nem o outro facehugger emite som. Isso porque, em teoria, a rainha funcionaria como uma antena transmissora, enquanto os outros são apenas receptores. Em outras palavras, a rainha dá as ordens, e os demais obedecem em silêncio. Até mesmo Wendy, que estaria agindo sob influência dessa comunicação. E aí entra um ponto curioso. A Prodigy pode estar criando de propósito uma rainha alien. Isso explicaria por que o xenomorfo não matou o irmão da Wendy logo no início do episódio 3. Em vez de eliminar, ele pareceu estar tentando capturar humanos. Afinal, eles seriam perfeitos para se tornarem hospedeiros dos outros ovos. Se pensarmos bem, é possível que a rainha já estivesse emitindo esses sons dentro da nave antes da queda, organizando tudo e ordenando que os facehuggers se aproveitassem da confusão causada pelo sabotador. E tem mais, essa teoria combina com o comportamento de espécies sociais que conhecemos na Terra, como formigas ou abelhas. E esses insetos vivem em colônias altamente organizadas. Em situações específicas podem produzir uma nova rainha quando a anterior morre, ou quando surge a necessidade. Ou seja, talvez os xenomorfos sigam uma lógica parecida. Eles sentem a ausência de uma rainha e por instinto transformam um de seus descendentes em uma. Só que aqui vem a complicação. O xenomorfo não parece uma rainha. Isso pode indicar que o processo de seleção da rainha ainda está em andamento. Talvez o Wendy ocupe essa posição, ou algum outro xenomorfo que nascer irá ocupar essa posição. Mas, dentro da mitologia de Alien, existe uma ideia que divide os fãs. Será que qualquer xenomorfo pode se tornar uma rainha? Essa teoria vem de materiais antigos do universo expandido, como livros e quadrinhos, especialmente do clássico Earth Hive, publicado nos anos 90. Nesse livro temos uma ideia fascinante. Se uma colmeia ficar sem rainha, com o tempo, um drone pode evoluir e assumir essa função. Essa adaptação faria dos xenomorfos criaturas ainda mais perigosas, porque significaria que basta apenas um único sobrevivente para que uma nova colônia surja em qualquer lugar. Agora é importante destacar, isso nunca foi canonizado oficialmente. Nos filmes principais, a hierarquia da espécie é sempre muito clara. Existem drones, guerreiros e no topo a rainha. Mas essa teoria dos drones evoluindo para rainhas mexe muito com a lógica de sobrevivência da espécie. Para você ter ideia, existe até uma cena deletada do primeiro Alien, Oitavo Passageiro, em que o monstro não apenas mata a tripulação, mas transforma os corpos em ovos, criando um ciclo de reprodução sem necessidade de uma rainha. Esse conceito foi deixado de lado, provavelmente para simplificar a mitologia nos filmes seguintes, mas levanta uma questão. Até onde vai a flexibilidade biológica dos xenomorfos? E aqui entra a parte interessante. Se pensarmos na biologia deles, faz sentido que a espécie tenha várias estratégias de reprodução. Afinal, estamos falando de um organismo criado como arma biológica. E todo predador perfeito precisa ter alternativas para garantir sua sobrevivência. A ideia de um drone se transformar em rainha reforça isso. Atualmente, nós temos somente um xenomorfo em Alien Earth. Se não surgir uma rainha xenomorfo, ou se ele não vê na Wendy uma possível rainha xenomorfo, ele pode desempenhar essa função. Agora, se olharmos para os quadrinhos e videogames, existem 3 visões diferentes sobre como uma rainha pode nascer. A primeira versão diz que o ovo da rainha é único, completamente diferente dos outros.
ele é muito maior e até a cor se destaca. A segunda versão sugere que todos os ovos são iguais, mas facehuggers pode alterar o material genético da larva de acordo com o hospedeiro e com a situação. É como se o instinto coletivo decidisse: aqui precisamos de uma rainha. E a terceira versão é ainda mais interessante. Se o facehugger impregnar uma fêmea, a prole nascerá como rainha. Essa terceira teoria, inclusive, é reforçada em Alien Romulus. Isso porque tudo pode estar ligado ao Black Goo, que funciona como um vírus mutagênico com origem no chamado Black Mode. A mutação aconteceria dependendo do organismo hospedeiro. Se o corpo tiver 2 cromossomos, X, ou seja, for biologicamente feminino, o vírus poderá alterar o desenvolvimento e criar uma rainha. Ou seja, dependendo da obra que você analisa, seja quadrinho, jogo ou série, a origem de uma rainha alien muda bastante. Então, existe ou não possibilidade do xenomorfo ser ou se tornar uma rainha. O diálogo entre Wendy e Sylvia. Um dos momentos mais tensos e decisivos acontece quando Wendy confronta Dame Sylvia sobre a estranha mudança de comportamento de Nibs. O embate de Wendy e Sylvia é o verdadeiro jogo psicológico. Dame Sylvia, com aquele ar calculista e frio, tenta suavizar toda a situação, dizendo que apenas usou métodos médicos e terapias holísticas para melhorar a garota. Mas Wendy não engole essa versão nem por segundo. Ela vai direto ao ponto. Sylvia e a própria organização Prodigy estão afundados até o pescoço em corrupção. Esse embate é poderoso porque mostra como Wendy não é mais apenas uma peça no tabuleiro. Ela começa a questionar não só a Prodigy, mas também a si mesma. Quando ela menciona a visão de Kirsch, que enxerga a humanidade como egoísta e sentimental demais, fica claro o tamanho do conflito interno que ela carrega. Afinal, Wendy exige ser chamada por seu nome humano, Marcy, como se estivesse tentando se agarrar a uma identidade que está escapando pelas mãos. É como se ela estivesse presa entre 2 mundos. A frieza de quem já não acredita na humanidade e a necessidade de ainda se sentir parte dela. E esse dilema só cresce quando lembramos que Wendy, paradoxalmente, começa a criar uma estranha conexão com o xenomorfo que nasceu no final do episódio 4. Essa amizade sombria, quase impossível de conceber, abre margem para diversas interpretações. Será que Wendy está projetando nesse ser alienígena aquilo que sente ter perdido em si mesma? Ou será que ela está tentando, de alguma forma, controlar o incontrolável? E outra, se chegar o momento da Wendy matar o xenomorfo, já que ele vai escapar, ela vai conseguir? Esse episódio mostrou que a Wendy está mais próxima do xenomorfo do que o próprio irmão. Talvez ela escolha o xenomorfo do que o irmão no momento decisivo. O episódio ainda nos entrega outro detalhe crucial. Agora entendemos de fato porque a Marginorf caiu na cidade prodígio, graças ao flashback estendido do episódio 5. Essa revelação joga luz sobre a manipulação que acontece por trás dos bastidores. Vou aqui avaliar. Parece ter um plano muito maior em andamento, talvez até maior do que imaginávamos. Há indícios de que ele pretende expor não só os espécimes alienígenas, mas também os híbridos criados em segredo. A grande questão é, até onde ele conseguirá ir? Manter todos os alienígenas confinados na ilha da Terra do Nunca já parece uma tarefa impossível por si só. Agora, imagine combinar isso com a fúria de híbridos instáveis e o xenomorfo que cresce a cada instante. É um barril de pólvora prestes a explodir. O xenomorfo de Arthur. Slide, que já vem mostrando os sinais de sua transformação em um verdadeiro vilão, finalmente chega ao ápice do seu arco. Ele toma uma decisão que não só coloca Arthur em perigo imediato, mas também muda o rumo de toda a história. O plano de Slide começa de forma quase patética. Ele tenta convencer Joe a entrar no laboratório de segurança máxima, um espaço projetado para conter ameaças biológicas. Um lugar menos recomendável para alguém desavisado. Mas a tentativa falha, e falha feio. O jeito que Slack apresenta a proposta é tão estranho e sem fundamento que Joe não morde a isca. Mas Arthur não teve a mesma sorte. Movido pelo instinto e pela preocupação, ele corre até o laboratório para verificar túteres.
Só que o que encontra é um pesadelo vivo. O corpo de Tutris, dilacerado por aquelas criaturas horrendas, parecidas com moscas alienígenas. É nesse momento de fraqueza que Arthur cai na armadilha. Light sabia exatamente o que estava fazendo. Ele precisava de um hospedeiro humano para cumprir a exigência de Moro, que ameaçou destruir sua família se ele não colaborasse. E esse pedido era macabro. Entregar um facehugger devidamente instalado em um humano vivo. Não um experimento falho, não um corpo morto, mas um sacrifício perfeito para que Moro levasse o espécime até o Itami. E aí que vemos uma cena digna de gelar o sangue. Arthur, inconsciente, com o facehugger preso ao rosto, sendo arrastado pelo corpo frio de Slight através de uma saída de ar. Uma mistura de desespero e frieza calculada. Mas existe um detalhe curioso e perturbador nesse episódio que passa quase despercebido. Os híbridos, que muitos acreditavam estar acima das pragas alienígenas, não são imunes à influência das criaturas semelhantes a moscas. Isso reforça um ponto essencial do universo Alien. Ninguém está realmente seguro, nem mesmo os que acreditam ter controle. E quando tudo isso acontece, um detalhe ainda mais sombrio se revela. Kirsch presencia a armadilha armada contra Arthur. Ele vê Slight permitir que o facehugger faça o que sabe fazer de melhor. E simplesmente não avisa a Boy Cavalier. E esse silêncio é pesado. Fãs da franquia já sabem muito bem que confiar no sintético é um erro fatal. Eles são programados com lealdades que raramente coincidem com os interesses humanos. E o fato de Kirsch guardar esse segredo é um prenúncio. E isso não pode significar nada de bom para Boy Cavalier nem para Prodigy. Agora, será que o Xenomorfo irá nascer na ilha do Terra do Nunca? Se isso acontecer, teremos 2 Xenomorfos à solta. Mas Moro pode usar uma arma específica para impedir o nascimento de um Xenomorfo, semelhante ao que ele fez na contenção do Xenomorfo após a queda da Marginoff na Cidade Prodígio. O início da revolta contra Boy Cavalier e Prodigy. Você já percebeu que o castelo de cartas de Boy Cavalier está prestes a desmoronar? Pois é, nos 6 primeiros episódios da Earth, esse homem pareceu imbatível. Ele jogou suas peças com precisão, lançou o Andy e os híbridos no momento certo. Arquitetou a queda da Marginoff na Cidade Prodígio para ter acesso aos alienígenas e ainda conseguiu embolsar mais de 50 bilhões de dólares ao fechar um acordo direto com a Itami. Um acordo que, na mente dele, garante que até mesmo uma gigante como ela se curve aos seus desejos. Mas, como em toda grande conspiração, as rachaduras começaram a aparecer. E dessa vez, essas rachaduras podem se transformar em uma verdadeira revolta contra o Império de Prodigy. A confiança dentro da companhia está ruindo por todos os lados. O Andy já demonstra cada vez mais desconfiança em relação a Sylvia. E esse atrito vai corroer o elo que ela mantinha fiel a Prodigy. E o pior, Slight, agindo por conta própria, já sabotou tudo ao contrabandear um xenomorfo para fora do laboratório. Só isso já é um desastre em potencial, mas a situação fica ainda mais instável quando lembramos de Sylvia. A morte de Arthur certamente vai abalar suas estruturas. E se ela decidir abandonar o projeto, o colapso será ainda mais instável. E onde entra Kirsch nessa história? Até agora, seu silêncio pode parecer apenas prudência, como se ele quisesse evitar que Boy tivesse um colapso durante a viagem de volta. Mas vamos ser sinceros. É muito mais provável que ele esteja apenas esperando a hora certa para usar a traição de Slight como arma política contra Cavalier. Só que as coisas não param por aí. Moro está a caminho da Terra do Nunca. E ele não está indo de mãos abanando. O objetivo dele é claro. Resgatar Arthur e aquele xenomorfo em desenvolvimento. Mas quase certo que ele vai aparecer acompanhado de um exército bancado pelo Irã e o Itami. E sabemos o que isso significa. O tipo de poder de fogo e de influência que pode virar o jogo completamente. No fundo, Boy Cavalier cavou a própria cova. Seu império foi erguido sobre ganância, manipulação e promessas vazias. Boy iludiu Andy com ideias grandiosas, vendendo um sonho impossível, e apostou na própria incapacidade de recusar algo que pudesse expandir seu poder.
esse detalhe, não sabe dizer não, é justamente o que vai arrastá-lo para a queda. E tem mais, Joe talvez nem precise se esforçar para convencer o Andy a abandonar a ilha. Assim como mostrado em Westworld, pode estar em andamento uma estratégia ousada de fuga, algo arriscado, mas inevitável diante do caos que se aproxima. Agora comenta, o que você acha da teoria do xenomorfo ser uma rainha? O que você achou deste episódio? Comente e se inscreva no canal para entender mais a fundo cada episódio de Alien Earth. Muito obrigado, até a próxima, fui!